Bom, então vamos lá. Quero agradecer a Físio Maria Fernanda e a Físio Renata Marasquim por aceitar estar aqui hoje, né? Falando um pouquinho, contando um pouquinho da experiência delas, né? Com certeza vai ser uma noite muito especial. Nós, é o momento, né? É o nosso mês, né? É o mês do fisioterapeuta. E o Hospital de Clínicas, né, de Passo Fundo, então, está proporcionando essa troca de experiência, esse momento de conhecimento, que eu acho que é fundamental, né, para todos nós. Então, quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, meninas. Fico muito feliz por vocês terem aceitado. E, com certeza, teremos uma noite brilhante, né? Então, fiquem bem à vontade. O tempo é de vocês agora. Tá bem, então. Bom, primeiramente, então, boa noite, né, para todos. Inicialmente, agradecer, né, agradecer o convite da Débora, né, para participar desse momento que é tão importante, né, para todos nós, para celebrar, né, o nosso dia, a nossa profissão e festejar, né, todas as conquistas que a gente obteve, né, nesses 40 e tantos anos, né, de fisioterapia, de início, né, da profissão e da instauração dela do ponto de vista legal também, né, porque isso é uma grande conquista. A gente sabe, né, que nem sempre foi assim, que a fisioterapia, ela sofreu, né, muitos elementos, ela teve muitos problemas do ponto de vista de instauração por inclusive, práticas, né, orientadas apenas, por exemplo, pelas questões técnicas, né, eu acho que a Débora deve se lembrar do tempo em que tinha no hospital somente técnicos, né, de fisioterapia, que não tinha fisioterapeutas ainda. Então, quer dizer, celebrar a nossa profissão é sempre um momento importante, né? É sempre um momento importante, independente das condições, né, das dificuldades, dos desafios que a gente passa. Então, quando ela me convidou, né, para vir aqui conversar com vocês e celebrar esse dia, eu fiquei muito feliz mesmo, por poder comemorar esse dia com vocês, essa semana, né, com vocês, apesar de todos esses momentos difíceis que nós temos vivido, né, enquanto seres humanos e enquanto profissionais. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, né, depois também a Maria Fernanda vai falar, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que nós preparamos para conversar um pouco com vocês sobre um tema que nos é muito caro, né, nos é muito importante, tanto do ponto de vista do momento atual, né, quanto do ponto de vista de atuação profissional, né, de nós enquanto profissionais e enquanto seres humanos. Então, a ideia é a gente conversar um pouco. Quando eu conversei com a Débora, né, nós trocamos algumas ideias, né, mas sobre o que nós vamos falar, qual é a temática, enfim, né, e ela nos desafiou a conversar um pouco sobre a fisioterapia no pós-Covid. E aí, lançou também o desafio de trabalharmos em dupla, eu e a Maria Fernanda, né, então, não só trabalhar um tema desafiador, né, mas o desafio de trabalhar em dupla, que a gente sabe que quando a gente está pensando e organizando alguma coisa sozinho, algumas coisas se tornam bem mais fáceis, né? Quando a gente tem que decidir em conjunto, as coisas, elas são, né? Elas requerem um pouco mais de esforço, elas requerem um exercício maior, mesmo que eu esteja, né, ou que a gente esteja diante de uma amiga, né? Porque é assim que eu considero a Maria Fernanda, uma grande amiga que a fisioterapia me trouxe, né? Então, agradecer a Débora, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e que eu pretendo, junto com a Maria Fernanda, transformar esses próximos 40, 45 minutos que nós vamos ficar conversando aqui em momentos de diálogo, de debate, de conversa. Nós estamos aqui para conversar, né? Conversar sobre aquilo que nos constitui enquanto fisioterapeutas e enquanto profissionais, e que isso, né,
chegue até vocês e que possa retornar para nós também as impressões de vocês e aquilo que vocês gostariam de falar no momento do debate, da conversa, tá bem? Bom, para começar a nossa conversa, pensando com a Maria Fernanda, como é que nós íamos falar um pouco sobre esse tema, né? Fisioterapia no pós-Covid. Eu disse para a Fernanda, vamos falar, o que tu acha de nós falarmos daquilo que é o elemento central dessa pandemia, que é o paciente, né? Que é o portador da Covid-19, na minha percepção. Né? Perguntei se ela concordava comigo, ela disse que sim. Se não, então é por aí que a gente tem que ir, né? Mas como é que nós vamos falar desse paciente, né? Após a Covid, portador da Covid, depois da Covid, como é que nós vamos falar sobre isso? E aí nós começamos a pensar sobre o que seriam os elementos assim que constituem a nossa prática enquanto fisioterapeutas, né? E aí não tinha como escapar desse tema, né? A fisioterapia para além da técnica. E aí é importante frisar o para além, né? O para além, quer dizer, a técnica nos constitui, mas nós queremos ir além dela. E é um pouco isso que nós vamos apresentar para vocês hoje, tá? Então, não tem como falar, né, desse tema sem comentar com vocês um pouquinho. Deixa eu ver se aqui. Sem comentar um pouquinho com vocês, mesmo que brevemente, das nossas trajetórias profissionais, né? Seja da minha trajetória profissional, quanto da trajetória profissional da Fernanda, que ela vai falar depois, né? Porque nós não nascemos fisioterapeutas, né? Nós nos tornamos fisioterapeutas. E a faculdade, o curso de graduação, é apenas um dos momentos, né, dessa constituição. Mas ela não para, ela não termina, né? Ela continua e vai continuar até o dia em que nós morrermos, muito provavelmente, né? Porque a nossa constituição enquanto profissionais está intrinsecamente atrelada à nossa constituição enquanto seres humanos. Então, é um pouco desse movimento que eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês, que é o movimento que me constitui e que mostra como é que eu cheguei a essa valorização do para além da técnica, né? Então, eu comecei a minha trajetória profissional aqui no ano de 2001, trabalhando em UTI neonatal, como técnica de enfermagem no hospital da cidade, e é por isso, né, a minha relação com a Débora. Então, comecei trabalhando na UTI neonatal, depois fiz a faculdade de fisioterapia no ano de 2007, né, comecei a trabalhar como fisioterapeuta, trabalhei como fisioterapeuta durante 8 anos, né, junto com a Débora e com outros colegas queridos que hoje ainda estão aí, né, inclusive com a Maria Fernanda. E segui na trajetória profissional, estudando, fazendo, né, os cursos de atualização, porque profissional da saúde que não se atualiza é profissional que não presta um bom cuidado, né, isso para mim é ponto pacífico. Profissional da saúde que para no tempo é profissional que oferece risco à vida do paciente, né? Então, não é porque a gente fez uma graduação que está tudo certo, né, que a gente não precisa continuar se atualizando. E aí eu não estou falando nem de fazer mestrado e doutorado, eu estou falando de fazer cursos de atualização dentro das áreas específicas que a gente quer atuar, né? Com as faixas etárias que a gente quer atuar, né? Nas especialidades que nós queremos atuar. Quer dizer, né? Trabalhar em saúde é trabalhar com esforço constante de busca de conhecimento e de atualização. Então, nesse sentido, continuei estudando, né? E descobri dentro também do hospital ainda o gosto pela formação, pela docência, e aí seguimos, né? Faz mestrado, participa como tutora de residência multiprofissional, do início da residência multiprofissional do HC, né? Nos programas que ali se iniciaram. Segui minha trajetória, né? Fiz o doutorado em educação no ano 2018, né? Concluí. E agora, atualmente, então, estou como bolsista CAPES em estágio pós-doutoral na Universidade de Passo Fundo. Então, eu contei um pouco dessa trajetória para mostrar para vocês que o olhar que a gente desenvolve como profissionais, ele não se constitui somente durante uma formação, né? Ele vai se constituindo ao longo da nossa história, a partir das escolhas que a gente faz, das relações que a gente estabelece e das posturas que a gente decide assumir durante a nossa trajetória de vida, né? Nós temos um mundo aí repleto de caminhos, repleto de possibilidades, mas são as nossas escolhas que vão nos constituir do ponto de vista profissional e pessoal,
né? Então, o meu interesse, a minha postura e a minha escolha por pensar numa fisioterapia técnica e para além dela, vem dessa trajetória aqui que eu comentei para vocês, tá? Então, eu vou passar agora aqui o slide e a Maria Fernanda, então, vai falar um pouquinho da trajetória dela, que em alguns pontos se cruzou com a minha, em outros não, né? Mas, enfim, ela vai comentar um pouquinho para vocês. Boa noite, pessoal. Antes de apresentar, enfim, de falar um pouquinho sobre, né, como esse olhar, né, para um cuidado mais humanizado, principalmente que inclui, né, realmente o outro, eu diria que se iniciou exatamente, né, ou principalmente pela oportunidade, não está compartilhando para mim, pela oportunidade que eu tive, né, de iniciar com os meus estágios extracurriculares no hospital, né, até então, né, a minha visão, ela era realmente estritamente técnica, né, por nenhum momento, por exemplo, até boa parte da minha formação, eu pensei, né, eu visualizei de forma mais ampla, né, o que seria um cuidado integral, um cuidado no qual eu conseguiria realmente olhar para o outro, né, e olhando para o outro, eu poderia ter um reflexo, né, de qual seria ou a minha postura, né, enquanto profissional diante do paciente, diante dos meus colegas, né? Então, acredito que ali, né, em 2006, né, quando eu iniciei, né, a minha caminhada profissional propriamente dita, né, e logo no desenvolver dessa prática, muitas questões, né, começaram a me provocar, né? E uma das provocações mais importantes, né, para mim, foi a questão da adesão, né? Eu me perguntava a todo momento, né, será que durante o meu atendimento, de que forma eu conseguiria sensibilizar, por exemplo, o paciente, né, para o que eu propunha, né, durante aquele encontro, durante aquele atendimento, né? E aí, né, lendo, indo atrás de outros olhares, eu parti, e claro, com a vinda da residência, principalmente, que também, né, me provocou imensamente para as questões do ensinar e do aprender, né? De repente, uma fisioterapeuta, né, assistencial, né, no outro dia eu me vi num outro papel, né, de preceptoria, que para mim ainda não tinha um conceito, vamos dizer assim, tão claro, né, que com o passar do tempo eu fui observando essa necessidade, né, de ensinar, de educar, de qual seria o meu papel enquanto orientadora, enquanto professora, enquanto, né, alguém que está ali ensinando e buscando aprender. Então, né, surgiu essa necessidade de buscar mais elementos de como trabalhar com a educação. E foi aí que lá em 2014, né, mais ou menos, eu resolvi iniciar o curso de pedagogia, né, para daqui um pouquinho eu ter uma amplitude maior em termos de conhecimento das teorias educacionais, né, e chegando lá na pedagogia, eu me percebi dentro de um mundo ainda mais amplo, né, muito maior, por exemplo, maior, né, do que eu imaginaria que seria. Né? E foi exatamente dentro do curso da pedagogia o qual eu estava procurando, né,
aí algumas teorias educacionais que eu me encontrei, né, com o grupo de pesquisa, né, que hoje eu estou dando andamento, inclusive, mas um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação, né, da UPF, que tem ali como foco principal a formação humana. Né? Então, dentro, né, já como bolsista de iniciação científica, aí eu pude ter contato, né, com pessoas, com olhares, com concepções, né, que trazem essa amplitude do cuidado, né, que traz essa dimensão do ser humano. Então, foi um caminho é um caminho que realmente não tem mais volta, né? É um caminho que te motiva, é um caminho que às vezes, por mais que seja difícil em alguns momentos, é um olhar constituído que realmente, né, te conquista, te motiva e que, como eu disse, ele te constitui enquanto ser humano e profissional. Né? E a partir daí, então, a gente teve, né, tive outras oportunidades, também oferecidas, né, pelo próprio programa de residência do hospital, que foi participar, né, de uma especialização oferecida pelo Sírio-Libanês, né, voltada para a formação dos preceptores, né, pensando na melhoria da formação dos profissionais, né, que estavam ali, entrando no hospital conosco, né, para fazer uma formação em serviço, e no qual nós, como preceptores, como educadores, né, a gente precisava ter esse olhar amplo que inclui tanto a dimensão técnica quanto essa dimensão educacional, formativa, né? Então, a partir disso, né, aqui em 2021, posso dizer para vocês que nesses quase 2 anos, né, mesmo diante, né, dessa caminhada, mesmo diante de ter ido buscar novas percepções, eu me vi, né, posso dizer para vocês que eu me vi em muitos momentos, né, vi a minha constituição profissional e humana, em muitos momentos, nesse quase 2 anos, frágil, vulnerável, diante da dimensão humana que estava ali, na minha frente, né, e que em muitos momentos eu parei para me questionar o que eu faço agora, né? Que palavra eu ofereço, né? Qual é é um toque, né? Será que o meu conhecimento técnico, ele é suficiente? Né? Então, inúmeros questionamentos vieram, né? E eu posso, tanto que eu coloquei, se vocês observam, eu coloquei ali uma flecha de retorno, né? Porque realmente todas essas fragilidades e limitações, né, elas me fazem retornar, né, para a busca ainda mais ampliada, né, do que é o ser humano muito antes da nossa constituição profissional. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou ter que ficar tirando da apresentação e botando na apresentação, porque o Google Meet não permite que a gente abra e feche o áudio e apresente ao mesmo tempo. Então, eu só vou ficando fazendo esse movimento, porque sou eu que estou fazendo a apresentação, para mim poder falar e apresentar. Tá? Como nós estamos fazendo uma espécie de um jogral aqui, eu e a Maria Fernanda, então a gente está tentando mediar a tecnologia com o que a gente tem que fazer e falar, e esses são os nossos desafios, né? Bom, eu queria comentar a partir disso tudo, né, com vocês, como eu e a Maria Fernanda, né, temos em comum esse olhar, né, para a formação humana, para a subjetividade, para o cuidado integral.
Quando nós estávamos pensando, né, no falar da fisioterapia para além da técnica, né, no encontro com o paciente de Covid-19, me veio à mente, né, essa frase aqui que muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês já falaram, já usaram esse post, muito provavelmente, para publicar nas redes sociais, né? É uma frase que dentro do campo da saúde ela ganha uma importância muito grande, né? Que é uma frase do Carl Jung, né? Que é um psiquiatra, psicólogo, né? Que trabalha aí com as questões da subjetividade. Ele disse essa frase famosa, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? O que a gente percebe é que muitas vezes essa frase ela cai no senso comum, né? Quer dizer, as pessoas repetem ela, os profissionais muitas vezes repetem ela, sem saber exatamente do que é que eles estão falando. O que é alma? Né? Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, o que cada um de vocês entende por alma? É muito provável que cada um teria uma concepção. Alguém quer falar, inclusive? O que vocês acham? O que vocês entendem por alma? Alma humana. Se alguém quiser falar espontaneamente, fiquem à vontade. Mas enquanto vocês pensam, né, eu vou seguindo aqui até por conta do tempo. Se quiserem falar, interrompam, bem tranquilo. Tá? Abram o áudio e saiam gritando aí, bem tranquilamente. Quando a gente fala em alma humana, do que é que mesmo nós estamos falando? Quer dizer, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, disso a gente sabe, né? E, aliás, nós não dominamos todas as técnicas e muito menos todas as teorias, e é por isso que nós continuamos estudando até morrer, e é por isso que a ciência continua produzindo conhecimento, né? É justamente porque a gente não conhece todas as teorias e não domina todas as técnicas. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Como é que a gente toca a alma humana? Como é que a gente é apenas uma outra alma humana? Afinal de contas, o que esse cara está querendo dizer quando diz isso? Né? E ele coloca uma importância fundamental no toque à alma humana dentro do cuidado. Né? Então, quer dizer, não basta só conhecer a teoria e dominar a técnica, é preciso tocar a outra alma humana. Como é que a gente faz isso? Né? Como eu disse, se eu perguntar para cada um de vocês vai ter uma resposta para isso, né? Muitos podem ter um entendimento de alma humana como algo religioso, espiritual, no sentido religioso, de algo que transcende a nossa esfera aqui do mundo, né? Mas há outras compreensões. E nós vamos falar de uma compreensão sobre o que significa tocar a alma humana a partir do entendimento do que o Carl Jung entende por alma humana. Ele e outros, né, da mesma linhagem aí. Para mostrar para vocês um pouco como é que o cuidado dentro da fisioterapia, antes, durante e após o Covid-19, se não levar em consideração esse toque na alma humana, né, comportando-se como uma alma humana também, não vai conseguir proporcionar o cuidado que o paciente precisa e merece no pós-Covid-19. Tá? Pedro, quer comentar aqui? Então, pessoal, eu acho que essa pergunta, para nós, ela foi central, né? O que mudou em relação aos conhecimentos já construídos diante do desconhecido, né? Eu retornando a primeira fase, né, do Covid, né? Me lembro como se fosse hoje, na segunda semana. Está dando um pouco de interferência. Eu vou ter que tirar aqui a apresentação, vou ter que deixar assim. Isso. Na segunda semana de março, mais ou menos, né? Conversando com a Débora, né? Começou a surgir toda uma organização, né? Organização muito técnica, né? Organização de protocolos, organização de fluxos de atendimento,
treinamentos, né, de paramentações, treinamentos de proteção dos profissionais, treinamentos de proteção dos pacientes. Então, a gente teve toda essa preocupação, né, de como a gente receberia esse paciente, né, de como protocolos de ventilação mecânica, protocolos de prona. Então, a gente ali fez toda essa estruturação de rotinas, de protocolos, né, e o que a gente percebe, né, em termos técnicos, que eu diria assim, que numa segunda fase, né, da pandemia, a gente conseguiu ter um olhar retrospectivo dessa primeira fase, que o quê? Né? É como se que nesse primeiro momento, a gente, por algum momento, a gente esqueceu, né? A gente esqueceu dos conhecimentos que já eram constituídos, né? De conhecimentos de fazeres práticos que a gente já tinha, né? Como, por exemplo, o manejo, o cuidado de pacientes com doença, com desconforto do respiratório agudo, né? Pacientes com SARA. É como se por um momento, né, a gente diria, entre aspas, né, esquecido algumas rotinas e alguns conhecimentos que já estavam instituídos, né? Mas obviamente que que todo esse cenário ele envolveu, né, medo diante do desconhecido, né? Principalmente medo daqui um pouquinho de o nosso, né, a nossa dimensão técnica não fosse dar conta, né, do tratamento, do cuidado oferecido para esses pacientes, né, e isso, né, a percepção que se teve com o passar, né, do tempo, com o passar desses quase 2 anos, né, é que foi muito bom, né, perceber que alguns, isso falando tecnicamente, né, que a gente começou a perceber que sim, né, a resgatar esses conhecimentos que já estavam ali, né, prontos, e que a gente poderia ali fazer esse resgate, então, e oferecer, né, para os pacientes aí uma melhor conduta, né? Então, acredito que essa caminhada frente ao desconhecido também nos proporcionou, né, o resgate aí de várias dimensões técnicas, inclusive, né, que estavam ali, inclusive, sendo subutilizadas, né, que a nossa formação, de certa forma, a gente deixou, né, de lado, né, e que a gente não buscou ampliar e, como se diz, né, fazer dessa dimensão, fazer desses saberes técnicos, né, o bem feito. Né? Então, assistindo aí, né, a gente teve aí uma magnitude enorme de informações, né, disponibilizadas nesse período todo, né, e eu posso dizer para vocês que num último curso que eu fiz, inclusive na última semana, né, aí profissionais que são referência na área do cuidado, em termos de ventilação mecânica, em termos de manejo clínico, né? Qual foi a frase que eles utilizaram, né? De que ficou de legado, né? Da pandemia, né? Eles citaram aí 3 pontos: fazer o que já se sabe, bem feito, né? Ter aí a união da equipe, né, correlacionada com a tecnologia, e
a possibilidade de o compartilhamento de informações, essa disseminação, né, de informações, que hoje aí a gente tem praticamente 24 horas por dia, informações sendo disponibilizadas e por profissionais que são referência na área, né? Então, a gente, claro que numa outra oportunidade, por exemplo, que a gente pode também organizar, né? Que a gente pode trazer, por exemplo, aspectos mais técnicos, né? De como foram sendo encaminhados e estruturados, né? Durante essas fases da pandemia, o que daqui um pouquinho em termos de ventilação mecânica, o que em termos, por exemplo, né, do uso da oxigenoterapia, o que se percebeu, né? Que realmente, será que a gente sabe, né? Será que a gente realmente sabia utilizar oxigenoterapia dentro do hospital? Fer, eu acho que é né? importante comentar essa altura. Gente, eu vou ter que deixar a apresentação assim, só tu fecha também. Sim. Eu vou ter que deixar a apresentação assim, porque realmente o Meet não colabora com a gente, né? Mas eu acho que dá para ver bem. Vocês conseguem ver bem? Tá. Daí fica mais fácil de ir controlando o áudio e a apresentação. Desse slide, e a partir do que a Fernanda está falando, né, dessa experiência com o conhecimento, nós destacamos, né, porque parece, não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas a mim me pareceu que a chegada da pandemia e os casos e as mortes e a necessidade de internação paralisou todo mundo, né? Paralisou todo mundo de todas as formas. E, inclusive, paralisou os próprios profissionais em termos daquilo que eles já sabiam. Parece que todo mundo esqueceu o que é que se fazia, né? Com pacientes com uma situação orgânica muito semelhante, né? Claro, guardadas as devidas proporções, mas muito semelhante a casos que já eram tratados antes da pandemia, né? Como a própria Sara, né? Então, quer dizer, o impacto da pandemia foi tão grande no ser humano em geral que fez com que nós não olhássemos para aquilo que a gente já sabia, né? Causou uma paralisação. E aí foi preciso fazer uma retomada, né? Começar um movimento de retomada daquilo que já se sabia. E para isso, né, o ponto de sustentação foi a saúde baseada em evidências, né? Foi a saúde baseada em evidências. Por quê? Porque a gente tem nessa saúde baseada em evidências o tripé. A saúde baseada em evidências tem como tripé evidências científicas, necessidades do paciente e a experiência do profissional. Quer dizer, se a gente não tem evidências científicas porque se trata de uma doença nova, vamos olhar para as necessidades do paciente, vamos olhar para a experiência que nós já temos com casos semelhantes e vamos fazer evidência, né? E foi esse o movimento que aconteceu e foi graças a esse movimento que vidas começaram a ser salvas, né? Porque a gente faz aqui uma inferência, não se tem provas disso, mas muitos pacientes morreram, né? Por conta de um cuidado que não se sabia fazer, né? Não morreram por conta da contaminação, morreram por conta de um cuidado que não se sabia fazer. Né? Então, claro que isso foi melhorando com o tempo, à medida que os profissionais foram recuperando, digamos assim, a consciência da sua importância na atuação, no seu fazer, tem que atuar, tem que salvar a vida, né? E aí é claro que se conseguiu a melhoria dessa situação que todo mundo viu, né? Passei aqui, Fer. Sim, pode ir falando que eu vou diminuindo. Aí. Então, pessoal, diante, né, e não somente nesse cenário, né, da pandemia, eu diria que entender a pessoa como um todo, né, é o nosso princípio básico. É o norteador, né, do nosso pensar e do nosso fazer profissional, né? E dentro desse olhar, né, da pessoa na sua integralidade, existem aí 3 dimensões, né, nas quais a gente que nos amparam, né, para esse entendimento integrado do ser humano, né? E o que a gente inclui, né? Quais são os fatores necessários? A doença, né? Que seria o diagnóstico biomédico,
né, é aquela dimensão, né, que a gente vai estar explorando o fisiopatológico, o orgânico, né, a experiência da doença, né? E aí a gente, né, traz aqui como a experiência humana da doença. E por que a experiência humana da doença? Né? Porque a gente precisa considerar as percepções, os sentimentos, as ideias, as expectativas. E isso é imprescindível, né, durante o processo de adoecimento e depois, né, para o próprio processo de cura, né? E além disso, né, para a própria percepção de saúde, né, desse paciente, os significados que ele atribui para a saúde, as aspirações, né, que ele atribui. Então, essas dimensões, ela envolve esse entendimento integrado do ser, do humano, ou seja, né, a gente estabelece uma relação com uma pessoa que está num estado de doença, né? Então, a doença, ela não constitui por si só o paciente, né, que está ali na nossa frente. Né? Então, entender a pessoa como um todo, ela exige esse desenvolvimento de uma relação terapêutica. Né? E o que essa relação terapêutica, né, propõe, ela exige essa confiança, né, nesse momento, né, onde o ser verdadeiro de cada um possa aparecer, tanto do paciente quanto do profissional, né, a possibilidade de que os medos, né, durante essa relação, ela pode ser acalmada também pelo toque e pelas palavras, não somente, né, pelas atribuições técnicas, né, que essa relação terapêutica, ela represente um momento, um abrigo, né? Bem como essa vontade que pode restaurar a saúde. E tão importante quanto esses aspectos, né, são as questões que a gente precisa fazer. Né? Por que vivemos? Isso são questões da condição humana, né? Pelo que nos sacrificamos, né? Em que momento há algo mais importante a cuidar do que o tempo que nos separa? E diante disso, eu trago para vocês, né, que esse investimento nesses momentos da relação terapêutica são tão importantes quanto qualquer ato terapêutico, né, qualquer ato heróico para salvar vidas. E esses são os momentos que fazem valer a pena salvar vidas. Né? Revelam o valor de viver algo, um valor intrínseco que não pode jamais somente receber um preço ou ser puramente comercializado, nem ser comprovado, né, a não ser por sua afirmação em um aperto de mão e um agradecimento. Então, entender a pessoa como um todo, né, que exige esse desenvolvimento dessa relação terapêutica, ela nos leva, né, principalmente para dois questionamentos. Será que nos inclinamos para o desenvolvimento dessas relações? E, principalmente, como nos inclinamos em direção dessas relações? Então, aqui eu trago para vocês, a gente traz para vocês, em relação à humanização das práticas de saúde. Né? Trago para vocês um dos momentos que, para nós, teve aí dois aspectos, né, dois lados vividos. Um, né, foi o momento de afeto, de alegria, né, no qual se faziam videochamadas com a família,
Um fisioterapeuta, nesse momento, ele estava do lado do paciente, muitas vezes a gente precisava manter ele na ventilação não invasiva, adequar a oxigenoterapia para que ele tivesse condições de falar com a sua família, de trazer as suas percepções, os seus medos, de compartilhar, né, com seus familiares o que ele estava vivendo. Então, a gente participava desse momento, né? E então essas videochamadas, elas, em vários momentos, a gente teve essa felicidade, né, de o paciente conseguir ter essa relação com o familiar mesmo à distância, e também, preciso falar, os momentos de tristeza, né? Por quê? Porque essas videochamadas também antecediam, por exemplo, intubações. Intubações, que era um momento no qual a gente não tinha como ter certeza se esse paciente sairia bem ou não, né? Se ele voltaria a fazer uma nova videochamada com a sua família, né? Novamente estando bem. Então, diante desse momento, né, tem ali dois aspectos muito importantes, que é foi o papel da espiritualidade na vida das pessoas, e espiritualidade entendida aí não somente no seu sentido religioso, né, mas no sentido de uma conexão com o humano, uma conexão de alma, né, e a própria experiência da doença para a família. E trago essas 4 palavras fundamentais, que não são palavras, né? Elas são o que nos constitui enquanto pessoas e depois profissionais, né? São a compaixão, o cuidado, a empatia e a confiança, que a gente vai trazer mais à frente. Essas são palavras que têm a ver com o áudio. Fecha o teu áudio, você falando nisso. O áudio, falando, a ver com o áudio é boa, né? Por dizer, fecha o áudio, falei o áudio. Essas são palavras que têm a ver com espiritualidade, né? A espiritualidade que nós entendemos e que o Carl Jung fala naquela frase que todos nós compartilhamos, né? Ao invés de domine todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, quando ele fala de alma, ele está falando dessas palavras. Ele está falando de compaixão, ele está falando de empatia, ele está falando de confiança, ele está falando de se colocar no plano humano, né? De se colocar frágil diante daquele ser que está na nossa frente fragilizado também. Isso é encontro de almas, né? Então é nesse sentido que ele fala. E não só ele, né? Tem mais gente que fala sobre isso. Nós trouxemos mais uma referência aqui, né, de um grande pesquisador, do José Ricardo de Carvalho Mesquita Aires, que é livre-docente e professor associado do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, que ele estuda essas questões, né, de como nós podemos cuidar de modo mais humano, de como nós podemos ter práticas de saúde mais humana, né? Então, tem esse artigo dele muito interessante, que eu recomendo a leitura, de 2004, em que ele diz, ó, as práticas de saúde contemporâneas estão passando por uma importante crise em sua história. Em contraste com seu expressivo desenvolvimento científico e tecnológico, estas práticas vêm encontrando sérias limitações para responder efetivamente às complexas necessidades de saúde de indivíduos e populações. E hoje, em 2021, a gente vê, com a pandemia, o quanto nós somos limitados do ponto de vista técnico para dar conta da saúde, né, da população. Basta vir aí um ser microscópico para arrasar com toda a nossa arrogância, né, de conhecimento em termos técnicos e científicos, né? Então, traz limitações para responder efetivamente às complexas necessidades de saúde de indivíduos e populações. Recentes propostas de humanização e integralidade no cuidado em saúde têm se configurado em poderosas e difundidas estratégias para enfrentar criativamente a crise e construir alternativas para a organização das práticas de atenção à saúde no Brasil. E quando ele fala, né, dos modos de ser de humano e de humanização, ele está falando de nós considerarmos, né, quando nós estamos em contato com os nossos pacientes, qual é o seu projeto de vida, como é que esse sujeito constrói a sua identidade, o desenvolvimento da confiança mútua entre profissional e paciente e a responsabilidade. Nós não podemos fazer qualquer coisa de qualquer modo com a vida do outro. Nós somos responsáveis pela vida do outro desde que nós entramos numa relação terapêutica, como a Fernanda falou, né? Então, esses são traços, né, apontados como principais para serem considerados na compreensão das interações entre profissionais da saúde e pacientes,
e como pontos chaves para a reconstrução ética, política e técnica do cuidado em saúde. Então, recomendo muito a leitura, porque foi escrito em 2004, mas vale muito para o que está acontecendo e para tudo que nós estamos vivendo do ponto de vista profissional e humano em 2021. Então, aqui, pessoal, nesse momento, né, eu posso dizer para vocês, né, que independente dos pacientes que precisaram partir, né, dos casos que não tiveram um desfecho da forma como a gente gostaria, a gente também teve aí inúmeros casos de superação, né, casos aí com uma trajetória de ensinamentos muito grande para a nossa formação e para a nossa caminhada profissional, né? E dentro desses casos, a gente trouxe, né, essa exploração do diagnóstico da doença, a gente trouxe a experiência humana do adoecimento e a gente trouxe a experiência da saúde, com a percepção do paciente. Então, explorando o diagnóstico da doença, eu trouxe aí, a gente trouxe 2 casos que eu acho que representam muito bem todos esses mais de 600 mil, diria, né, inclusive de mortes e milhões de pessoas infectadas e que necessitaram, né, de um cuidado mais amplo, né? Então, gostaria que vocês principalmente se detessem, inclusive, ao olhar desses pacientes, a face deles, ao olhar que eles, né, desenvolveram conosco. Então, essa paciente, na época, estava com 91 anos, hoje com 92, né? E ela fez questão de dizer que 92 anos completados no dia 10 de outubro, né? Então, ela esteve internada com nós, né? Era uma paciente com 91 anos, independente funcionalmente, né? Morava sozinha, tinha como prática 3 tardes por semana fazer chá com as amigas no final da tarde, né? Permaneceu 47 dias internada, sendo desses 47 dias, 28 dias de UTI. Necessitou, né, de intubação, de ventilação mecânica, enfim, né, um quadro grave. E que, né, nessa experiência humana do adoecimento, quais foram os pontos, né, para nós, que de certa maneira a gente se sentiu num primeiro momento vulnerável e que a gente precisou buscar, né, ampliar essa dimensão subjetiva. Esses 2 pontos, dificuldade de comunicação, né, e a vivência da dor. Para esses 2 fatores, a gente precisou o quê? Né? Desenvolver esse nosso olhar objetivo, sim, né? De avaliar a dor, de buscar percepções, faces de dor, mas nada excluiu, ou pelo contrário, né, incluiu a nossa identificação empática com esse sofrimento visível. Deixa eu passar. Né? Então, eu queria que vocês observassem, né, exatamente esse olhar. Eu trouxe essa foto, né, imagina uma paciente de 91 anos, entubada, né, passou por uma intubação, por uma ventilação mecânica. Eu diria que nós, como profissionais, a gente apostou, né, nessa recuperação, nessa cura. Nós tivemos essa esperança, né? E acredito que um dos elementos principais aqui foi buscar um entendimento desse sofrimento, né? A gente se colocar como ponte entre o mundo de quem sofre e o mundo possível do bem-estar. Então, nós trouxemos aí também um outro caso,
né, de uma paciente de 37 anos, né, eu coloquei essa imagem, a gente colocou essa imagem para vocês verem a magnitude dessa doença. Essa tomografia, por exemplo, né, teve aí 3 dias de diferença entre uma tomografia e outra, para vocês verem que esse ser microscópico pode fazer com o orgânico, né, no qual a gente se viu impotente em muitos momentos. Então, nós temos aqui, né, a paciente entubada, permaneceu vários dias com uma dificuldade de sair da ventilação mecânica, teve um quadro de SARA grave. Foi uma paciente que a gente realizou 8 manobras de prona, desenvolveu uma fraqueza muscular importantíssima, né? E que chegou um momento que ela não respondia mais à prona, que a gente se viu limitado em termos clínicos. Mas, né, diante disso, eu diria para vocês que toda essa dificuldade que ela tinha, né, teve em sair desse suporte ventilatório durante todo esse período, né, de sentimento de medo, de ansiedade, esse desmame difícil da ventilação mecânica, a gente percebeu que o orgânico da patologia, ela, de certa forma, não era o que estava predominando, né? A gente percebeu ali, principalmente no sentimento de medo e de ansiedade, a nossa atuação. E diante disso, estabeleceu uma ligação, uma aliança terapêutica com essa paciente, né? Para quê? Para fortalecer essa qualidade da relação e um plano conjunto de cuidado. E a gente colocou aqui um coração, por quê? Né? Porque esse foi o primeiro movimento que a paciente fez assim que ela iniciou a sua recuperação da força muscular. Então, ainda diante dessa experiência humana do adoecimento, obviamente, né, que a gente se utilizou das evidências científicas, dos conhecimentos que já se tinha, das evidências, né, enfim, que vieram se construindo, né, para programar ali uma prescrição de exercício individualizada e adequada para essa paciente, né? A gente precisou se utilizar da nossa sabedoria prática, né, construída lá no tripé que a Renata trouxe antes, né? Mas eu diria como ponto fundamental aí essa permeabilidade do técnico ao não técnico, né? Essa integração que depois a Renata vai explorar melhor, e principalmente, gente, a autenticidade e a efetividade do encontro terapêutico. Eu chamo o atendimento, hoje o meu olhar para o que a gente chama de atendimento fisioterapêutico como um encontro onde a gente consegue escutar e olhar para o outro. Então, as experiências de saúde dessa paciente. A gente tem aqui, né, ela ficou imensamente, né, lisonjeada, agradecida por compartilhar o que foi a trajetória dela, né, dessa experiência humana do adoecimento e a sua experiência hoje, né, de saúde. Tanto que ela nos enviou aqui, né, mostrando, né, as falas dela, a gente percebe isso na fala dela. Agradeço todos os dias antes de beber água, hoje. Ela traz uma foto com torpedo de oxigênio, né? Ela nos coloca indo devolver o oxigênio. Ela foi uma paciente que precisou de oxigênio domiciliar. E ela coloca, pensa na alegria. Ela coloca uma foto aqui com o seu filho, né? No qual ela também o tem como cuidador. E ela, né? Meu primeiro dia ao trabalho. Ela retornando para as suas atividades, para a sua vida.
Então, aqui a ideia é a gente retomar um pouco dos milhares de aspectos que a gente poderia retomar, né? É falar um pouco, né, dessa permeabilidade do técnico ao não técnico, que foi isso, esse foi, né, um dos fatores determinantes do processo de cura dela, de reabilitação, dito por ela, inclusive. E depois ela vai dizer isso ao vivo e a cores para vocês, né? Virtualmente, obviamente. Então, a ideia aqui é entender um pouco, né, desse esquema que eu coloquei aqui, que eu já tinha utilizado, né, numa outra aula, para falar de desenvolvimento infantil e atuação profissional, né, com o desenvolvimento infantil, mas que traz, né, como fundamento teórico a mesma ideia que pode ser aplicada aqui à fisioterapia no COVID, que é essa permeabilidade, né? Vocês estão vendo ali dois esquemas com um traço, né? Um tracejado entre os dois. Aquele tracejado ali representa a permeabilidade do técnico ao não técnico, né? O que seria o não técnico? Seria essa primeira esfera aqui de cima, né? Que aqui está se referindo à infância, mas que nós poderíamos transformar essas palavras em fisioterapia no COVID, que a gente teria o mesmo sentido, né? Quer dizer, o não técnico aqui passa por uma perspectiva integral do humano, do entendimento da alma e da importância que essa abertura para a compreensão da alma tem no cuidado em saúde e que leva a gente a uma atuação mais integral e que nos move na direção de processos educativos, de educar o paciente para a saúde. Diferente, né, do âmbito técnico, que vai nos levar na direção de uma compreensão mais biológica, neurológica, cardiológica, né? E aí nós podemos trazer as diversas especialidades orgânicas, que nos leva na direção de uma atuação mais técnica, científica, que nos leva à prescrição de condutas ao tratamento e reabilitação, né? Então, quer dizer, quando a gente olha para esse esquema e pensa no COVID, a gente entende o que é que significa a permeabilidade do técnico ao não técnico. E quem tem que ter essa permeabilidade é o profissional. Né? Não é a estrutura de um modo geral. É claro que se a estrutura de saúde tiver essa compreensão como política transversal, né, horizontal, que passa por todos os níveis de complexidade, melhor. Mas quando não tiver, quem vai ter que fazer essa diferença vai ser o profissional naquele micro mundo da relação com o paciente. Ali é possível fazer, né, esse atendimento integral, se tornando permeável ou poroso, né, para o conhecimento técnico e também para o conhecimento não técnico, né? Conhecimento que se transforma em prática, porque conhecimento que não se transforma em prática não vale de absolutamente nada, né? E o que nós estamos fazendo aqui, nesse movimento com vocês, é uma articulação teórico-prática, né? Nós estamos olhando para a prática, que trazida pela Maria Fernanda, da sua experiência com o TI-COVID, a partir de referenciais teóricos que me constituem e que também eu, de certo modo, constituem ela. Né? Então, é essa articulação que a gente pretende trazer para vocês e que faz o diferencial, já fazia antes da pandemia nas nossas atuações e pelo que a Fernanda está me contando aqui, né, e contando para nós, faz a diferença na atuação dela e na vida dos pacientes agora na pandemia também, né? Então, aqui, pessoal, a gente gostaria de ter trazido uma foto, né? Mas a gente precisa proteger, né, a imagem dos pacientes. Como não foi possível a gente conseguir essa autorização, mas, enfim, né, eu vou contar a experiência para vocês, dentre inúmeras experiências que a gente teve, né, inclusive, vocês conseguem ver ali, encontro entre irmãos na UTI, almoço em família, né? Então, nós tivemos famílias inteiras internadas na UTI ao mesmo tempo. Tivemos mãe e filho, tivemos irmãos, tivemos marido e mulher internados ao mesmo tempo. Então, né, esse momento que a gente estabeleceu ali foi entre dois irmãos, né? Eles estavam fazendo ventilação não invasiva, né? Um deles, inclusive, estava com limítrofe
para ser entubado, mas teve uma boa resposta. A gente conseguiu unir eles no mesmo espaço para que eles conseguissem compartilhar aquele momento do almoço, se rever depois aí de 15 dias praticamente, né, longe um do outro, e isso fortaleceu imensamente, foi diria que uma motivação para a cura deles. Né? Tanto que a gente traz aqui a questão, né, do cuidar o ser do humano. Então, aqui a gente traz, né, trazendo a paciente, né, o caso da paciente de 37 anos de antes, que é mãe, é esposa, é irmã, é amiga. Ela mandou esse vídeo que eu acho que representa muito da nossa condição, né? E momentos como esses foram possíveis de serem vividos novamente. Então, essa mesma paciente, né, ela nos compartilhou esse momento incrível de poder chegar em casa, abraçar o seu filho, né, e dentro disso, não teria como não, né, dizer para vocês ou trazer essa experiência e Sêneca, um filósofo que se ocupou em refletir e escrever sobre a alma e a existência humana, nos alerta. Abraça a mãe, o filho como um ser humano. Mas o que significa abraçar como um ser humano? Indica ter a consciência que amanhã não se poderá mais abraçar a nenhum deles. E isso é a condição dura da existência humana. Queria compartilhar com vocês que esse trecho, né, ele foi extraído das discussões realizadas no Grupo de Estudo de Formação Humana, Cultura e Educação, né, do Programa de Pós-Graduação da UPF, e no qual se discute, se traz muitos elementos em relação à formação humana e, por consequência, para nós, a formação profissional, com esse olhar mais ampliado. Então, aqui, né, desses casos que a gente trouxe, nada disso seria possível, né, se não houvesse, né, o que a gente chama de ponto de equilíbrio na saúde, poderia chamar como ponto de equilíbrio, que é a equipe, a atuação da equipe multiprofissional, né? É o que a gente busca aí diariamente, né, no nosso fazer, no nosso cuidado, né? Então, o cuidado humanizado em saúde, antes, durante e depois da pandemia da Covid-19, ela depende da interdisciplinariedade e da ética, né, que envolve essa capacidade dialógica. Seu áudio. Aqui também, né, essa discussão que a Fer trouxe, a partir da prática e da vivência dela, né, também é possível a gente pensar, né, a partir também de perspectivas teóricas, né, de fundamento teórico, porque quando a gente não encontra respostas para fazer na prática, a gente precisa lançar a mão da teoria, né, para isso que a teoria serve, para nos ajudar a encontrar respostas para um modo de atuação diferente que nos dê resultados diferentes, né, que nos dê outras formas de tratar o paciente e outras formas de pensar a saúde, né? Então, pensar num cuidado humanizado, como a gente colocou antes ali, né? Que parece que foi a realidade da pandemia, sobretudo dentro da UTI Covid, né? Que foi a esfera de atuação da Fernanda, né? Pensar um cuidado humanizado em saúde depende da interdisciplinariedade e da ética. E a ética aqui também é um conceito, né? Que desperta muita polissemia, né? Cada um tem um sentido, dá um significado, tem um entendimento sobre o que seja ética. Nós partimos aqui dessa ideia de que a ética, ela tem a ver com capacidade de diálogo. Quer dizer, eu só consigo exercitar a ética se eu consigo conversar, né? Se eu consigo estabelecer diálogo. E para ter cuidado humanizado em saúde, precisa de ter equipe interdisciplinar, mas uma equipe interdisciplinar que se paute pela ética. E ética aqui entendida como capacidade dialógica, né? Então, quer dizer, para que haja inter, multi ou transdisciplinariedade, né? A diferença entre esses conceitos não cabe aqui, a gente poderia até discutir isso em algum outro momento, mas todas essas formas de produção de conhecimento, de práticas de saúde, né? Que são
padrão ouro hoje, né? Hoje em dia ninguém mais resolve problema nenhum dentro da saúde sozinho. E o profissional que achar que consegue resolver problemas de saúde sozinho está fadado a matar o paciente, né? É inconcebível que a gente pense cuidado em saúde hoje de modo isolado. O que não significa que nós não tenhamos que ter propriedade daquilo que nos constitui enquanto profissionais. Quer dizer, eu preciso saber aspirar um paciente, eu preciso saber instalar uma ventilação mecânica, eu preciso saber fazer um manuseio correto, mas isso por si só não basta para garantir a saúde do paciente, né? Nós precisamos dos demais profissionais. E o que tem que pautar, né, essa equipe interdisciplinar é a cooperação. Né? São projetos cooperativos, quer dizer, a equipe que está dentro de qualquer unidade de saúde, seja hospitalar ou seja saúde coletiva, precisa entender que se não cooperar, não vai ter saúde, né? E o prejudicado vai ser o paciente, sempre. Né? Então, essa cooperação, ela passa pela assunção de cada profissional de uma postura dialógica. Né? Mas o que seria essa postura dialógica, já que diálogo também é um outro termo que se eu perguntasse aqui para cada um daria uma definição de diálogo, né? O diálogo que nós estamos falando aqui é quando aquele que se coloca na postura dialógica faz, antes de qualquer coisa, a experiência de pensar sobre a sua própria postura, sobre a sua própria conduta, antes de ir na direção do outro, né? Será que a minha conduta dentro da equipe, para os resultados que a gente quer, né, para aquela condição de saúde, para aquele determinado paciente, estão contribuindo ou estão atrapalhando? Então, qualquer postura dialógica que não esteja pautada nessa experiência autorreflexiva não é dialógica, né? Ela é monológica, quer dizer... Desculpem. Eu estou falando de mim comigo mesmo, né? E não estou indo na direção do outro. Mas a gente pode também conversar mais sobre isso num outro momento. Só trouxe isso para falar para vocês que... Né? Pelo que a Fernanda me falou da experiência, né, dentro da UTI, não seria possível um cuidado humanizado aos pacientes, não seria possível ter salvo vidas se não houvesse a interdisciplinariedade e uma interdisciplinariedade pautada pela ética, né, pela capacidade dialógica. E em nenhum momento eu estou dizendo que isso é fácil. Em nenhum momento eu estou dizendo que isso é fácil, né? Todos nós aqui sabemos o conflito que é trabalhar em equipe, mas é a necessidade de qualquer profissional da saúde diante, né, de um desejo de um cuidado humanizado para os pacientes, tá? E para finalizar, e depois passar também para a cereja do bolo, né, para aquilo que a gente considera a cereja do bolo da nossa apresentação, eu só quis trazer para vocês aqui um retalho, né, de uma das falas desse velhinho simpático aí chamado Hans-Georg Gadamer, que foi o filósofo que eu utilizei para pautar a minha tese, né? Eu escrevi minha tese de doutorado sobre formação humana dos profissionais da saúde. E ele foi um filósofo, né, muito importante do século XX, e uma das suas obras escritas é esse, O Caráter Oculto da Saúde, né? E ele escreveu a época da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele disse, ó, naquele tempo, né, está se referindo à Segunda Guerra, mas também podemos trazer isso para o nosso hoje, né, porque nós vivemos, de certo modo, uma guerra, né, contra o vírus. A nossa ideia era de que um médico, e aqui podemos substituir por profissional da saúde, um profissional da saúde que tivesse a formação científica do pesquisador experimental, e que, ao mesmo tempo, direcionasse sua linha de pensamento ao todo do ser humano, que esse médico pudesse se unir a nós para um trabalho em conjunto. Né? Hoje a gente pode dizer assim, a gente espera que esse fisioterapeuta, né, que tenha uma formação científica, mas que também olhe para o todo do ser humano, se una a nós, né, nesse trabalho conjunto. Nas horas derradeiras da guerra, essas ideias eram certamente ilusões. Porém, vive-se de ilusões quando se está em um país que está sucumbindo, e eu diria atualmente um mundo, né, que está sucumbindo diante de uma pandemia, que havia se arruinado por sua própria culpa, porque nós, né, de algum modo contribuímos para que essa pandemia acontecesse, e quando, no entanto, se tem sempre de acreditar no futuro. Quer dizer, nós temos que acreditar, né, que nós vamos sair da pandemia e que nós sairemos dela com saúde. Então, quer dizer, um pensamento escrito lá na década de 60, 70, se mostra muito atual para nós pensarmos o cuidado em saúde. Né? Então, vou interromper aqui rapidinho para passar mais 7 minutos da paciência de vocês, para passar aqui esse vídeo, né, que quando a Fernanda me mostrou, eu me emocionei profundamente, chorei, inclusive, né,
de ver o depoimento dessa paciente e que ela quer mostrar para vocês, né? Que ela quer falar com vocês. Vou carregar aqui. Só um minutinho aí que está carregando. Não, a internet tem que colaborar. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho. Fica à vontade. Eu anotei algumas coisas aqui enquanto vocês estavam falando, né? E como é bonito... Quer que eu fale, Débora? Só um minutinho. Aqui. Não, pode passar, depois eu falo. Posso passar? Tá bom, então. Depois eu falo. Tá bem. Tá dando para ouvir bem? Não tá ouvindo? Ué, deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo? Não, peraí. Tá, só um pouquinho. Coisas, né, da tecnologia. Só um minutinho. De novo aqui. Meu drive. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Compartilhar uma guia. Meu drive. Me avisem quando compartilhar aí, por favor. Boa noite, pessoal. Que privilégio poder agradecer a vocês, poder neste momento estar enviando essa mensagem. É um grande privilégio, é incrível, é inexplicável. Provavelmente alguns de vocês que vão ver esse vídeo fizeram parte do meu processo de recuperação, me acompanharam dentro da CTI, não desistiram de mim, se esforçaram, deram o seu melhor para que hoje eu pudesse estar aqui. E que honra quando a Maria Fernanda me convidou para gravar esse vídeo, agradecendo, contando um pouquinho da minha experiência dentro do hospital e pós, né, através dos profissionais da fisioterapia, algo que antes eu até não tinha tanto conhecimento do quão importante vocês são, o quão importante vocês são neste processo de recuperação dessa epidemia, deste momento que nós estamos vivendo, que se Deus quiser logo, logo passar, já está passando, já está melhorando. Quando eu estive aí, né, internada, que eu dependia muito de todas as ajudas dos profissionais, foi sim através dos fisioterapeutas. Teve, claro, os demais profissionais, enfermeiros, médicos, foram de grande valia. Foram vocês, fisioterapeutas, que foram as minhas pernas quando as minhas não me apoiavam, não me colocavam de pé. Foi através de vocês, foi através do apoio de vocês, do acreditarem na minha recuperação, de depositarem minha esperança, de terem palavras amigas. Teve palavras não tão amigas assim, né? Mas aí é sobre a pessoa que está transmitindo a palavra, não é generalizado, né? Sejam sim cada vez mais humanos, porque a relação, o que veio com essa doença mostrar a todos nós sempre é a relação humano com humano. Do outro lado tem uma família esperando seu amor voltar, seu familiar voltar. Muitos eu sei que não conseguiram voltar para suas casas.
Eu tive o privilégio, Deus foi muito generoso comigo, me permitiu voltar para o meu lar, voltar para o meu filho, para o meu esposo, para os meus amigos. Vocês não têm noção, assim, da imensidão que é, da alegria que é retornar. É um grande privilégio, é um grande privilégio. Nem eu sabia que era merecedora de tanto quanto Deus fez por mim. Colocou em meu caminho muitos anjos, né? Comentei com Maria Fernanda que ela com certeza foi um dos anjos que Deus colocou naquele momento que eu precisava, né, de apoio, de ajuda. Sejam vocês, né, cada vez mais, independente de se vai ter mais, se vai ficar mais difícil quando for difícil. Lembre-se, nós como paciente, aí eu falo, né, o outro lado, esperamos muito carinho, atenção. Isso também faz parte da cura, não só o remédio que nos é colocado na veia. As palavras, elas sim, aprendi muito cedo, as palavras elas têm um poder incrível, né? Tanto para destruir quanto para ajudar. Eu sei que muitos estão ali há 1 ano, 2 anos, passando, quase 2 anos, né? Passando por tudo isso também fragiliza. Mas então pare, né? Não, se você cansar, aprenda sim a descansar. Foi muito importante todo o apoio que eu recebi aí dentro. Foi, eu diria, 50% do processo de cura que eu passei. Quando eu fui também ao parto, eu também recebi apoio de pessoas incríveis, de profissionais incríveis. Eu digo, passei pelo que eu tinha que passar, porque era para mim, enfim, não questiono o porquê de tudo isso, né? Até porque quando eu saí, a vitória ela é muito maior do que a luta que aconteceu. Rever meus amigos, saber que tinha muita gente torcendo por mim. Nem eu sabia o quão querida eu era, né? Eu sou. O quanto amor eu recebi, o quanto carinho eu recebi, o quanto eu aprendi a reconhecer esse amor, a aceitar esse amor. Então, muito obrigada. Sou muito grata mesmo. Continuem nessa jornada de vocês. A profissão que vocês escolheram é magnífica. Tá? A mão de vocês cura, a palavra cura, a energia de vocês cura. Sejam cada vez mais gentis, cada vez mais humanos. A profissão escolhida por vocês é uma bênção. O pessoal hoje me pergunta, conversa, ficam espantados com a minha recuperação tão rápido, tão boa, procuram sequelas, né? E aí eu sempre digo, eu fui acompanhada por profissionais maravilhosos. Eu faço fisioterapia desde o dia que antes de eu sair, quando eu fui para o quarto, além da fisioterapia oferecida pelo hospital, né, dos profissionais oferecidos pelo hospital, a gente tinha mais uma profissional que me acompanhou, veio para casa comigo, me cuidou diariamente, fizemos fisioterapia diariamente. Eu digo, Deus fez um milagre, me ajudou a voltar para casa, mas eu aproveitei também as oportunidades dos profissionais, das pessoas que estavam dispostas, estavam ali disponíveis para me ajudar naquele momento, né? Eu busquei sempre o melhor profissional, o profissional que estava disposto, que fez o possível para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu pudesse gravar esse vídeo, para que hoje eu andasse com as minhas pernas. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada a todos vocês, gratidão eterna. Levarei para sempre, rezarei para sempre por vocês, a cada um que lá dentro se dedicou, acreditou e não desistiu. O meu muito obrigada a todos. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpem ter passado um pouquinho do horário, mas o convite foi aceito e foi bem aceito, Débora. Então, é por isso que a gente fez com carinho para homenagear todos vocês. Tá?
ficamos aí também à disposição para conversar um pouquinho, se quiser. Bom, eu acho, né, pessoal, que essa mensagem não tem palavras, né? Eu acho que a paciente disse tudo, né? Eu vi a colega Nayara ali se emocionando, né? Porque com certeza ela conheceu essa paciente. Então, acho que, né, nesse dia que é o nosso dia, o nosso mês, esse depoimento diz tudo da nossa profissão, né? Tem os meus alunos aí que, que estão, né, ainda não começaram, né, a carreira, mas isso vale muito, né? E esse depoimento fala tudo o que a gente quer trazer para vocês, né, no nosso dia. Eu fiz algumas anotações aqui e reflete muito tudo isso que a paciente falou também, né? Eu anotei ali da paciente de 91 anos, né? Se a gente fosse pensar e aconteceu em alguns lugares, em alguns países, a desistência, né, de insistir na vida, né? E quem somos nós para ter isso, né? Será que nós temos esse poder de dizer, ele tem mais de 80 anos, ele não vale a pena mais investir? E o exemplo que a Fer trouxe foi o exemplo 91 anos e agora ela fez 92, né? Então, como é lindo. Então, assim, a gente para refletir, né? É muito, né? A nossa profissão, ela é muito linda, né? Nós que trabalhamos com pessoas, a gente tem que ser muito mais do que técnica, como a Rê falou. Nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos seres humanos, nós somos pessoas lidando com outras pessoas, né? E aí coloquei, né, outra questão, naquele momento dos familiares, né, que estavam jantando. Nós tivemos a nossa colega, Nayara, que se emocionou, que o pai dela esteve lá, né, Nay? E com certeza não foi fácil, e que a gente sofreu junto contigo, Nayara, com certeza, né? E graças a Deus, né, ele saiu bem, hoje ele está bem, né, Nay? Mas temos outros que infelizmente não saíram, né? Então, assim, ó, se a gente para refletir, né, tudo que a gente viveu, é muito grandioso, né? E eu acho que essa palestra das meninas quis trazer isso, né? Quis trazer que a gente é muito mais do que uma técnica. Nós somos muito, muito mais do que isso. Né? Eu anotei outras coisas aqui, e se eu for ficar falando, a gente vai ficar mais 1 hora aí. Então, acho que eu vou parar. Mas acho que é isso, gente. Esse momento foi um momento para a gente ver a importância da nossa profissão, a importância de nós estarmos ali, da valorização da nossa profissão. Então, hoje, com o objetivo de comemorar o Dia do Fisioterapeuta, a semana, o mês do fisioterapeuta, eu acho que a gente fecha, né, essa palestra com uma chave de ouro, né? Porque realmente era isso que a gente, né? Eu queria que as meninas aceitaram o desafio e muito bem aceito, né? E era isso, a gente queria ter, né, essa valorização que realmente quem viveu esse Covid, tem outros colegas que estão aqui que também viveram e que sabem que não foi fácil.
Ainda temos, né? Mas agora estamos respirando um pouco mais aliviados. Mas foi um ano, eu falo que foi um ano, 2 anos, né? 1 ano e meio, por aí, muito intenso. Que valeu por 10, né? E só quem estava ali, né, sabe tudo que a gente passou, todo o sofrimento, porque a gente sofria com cada uma das famílias que estavam ali, né? Então, parabéns, meninas, parabéns, obrigada por trazer esse depoimento. Espero que todo mundo tenha gostado, né? Enfim, e valorize a nossa profissão, né? Porque a nossa profissão ela é linda, realmente ela é muito linda. Muito obrigada. Que passe a pandemia, né, Débora, mas não passe a nossa capacidade, né, de olharmos a alma, né, dos seres humanos como nos ensina o Jung, né? Que passe a pandemia, mas que um cuidado humanizado, né, uma fisioterapia humanizada não passe, né? Que tudo que a pandemia trouxe em termos de aprendizado, que isso permaneça, né? Que permaneça e se potencialize do ponto de vista dessa humanização, porque como a paciente disse, né, 50% da cura foi responsabilidade disso. E não é pouco, gente. 50%, uma paciente atribuir 50% da sua cura, né, ao toque, à palavra, ao acolhimento, ao tratamento humano, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então, vida longa aí, né, a essa perspectiva humanizante, humanizadora das nossas práticas e das nossas relações, né? Eu não sei se você quer falar alguma coisa. E para finalizar, pessoal, eu preciso só rapidamente falar sobre essa paciente de 37 anos, dizer para vocês o quanto eu me senti como profissional pequena diante de uma paciente que não conseguia sair da ventilação mecânica, ansiosa, com medo, a frequência cardíaca disparada, frequência respiratória elevada, né? E a partir do momento que com o toque, porque eu me vi limitada, eu já não sabia mais o que ajustar. Toda a medicação possível já tinha sido administrada. Parei, né, junto com a minha parceira de todas as manhãs, fisioterapeuta Karine, né? A gente desenvolveu uma parceria aí muito bonita, né? E com os demais, todos os demais fisioterapeutas que estão participando desse processo, né? A gente percebeu, bom, vamos utilizar o que é nosso, as nossas mãos, nosso toque, né? A gente usou as nossas mãos, o nosso toque, e eu falo para vocês, a frequência respiratória dela começou a reduzir, a frequência cardíaca começou a se normalizar, e a partir desse momento a gente percebeu que talvez o nosso toque iria ser tão aliado e potente quanto as medicações analgésicas, pseudoanalgesia que ela precisava receber. Então, eu digo para vocês que o nosso aprendizado foi tão maior, né, quanto todas as vitórias que a gente percebeu durante todo esse processo. E eu só tenho a agradecer, né, a Débora por esse momento de poder retornar, né, na história, de poder reviver todas essas experiências, porque é retornando, é revivendo, né, que a gente se constitui. Muito obrigada e muito obrigada a todos os colegas, né, que com todos os seus potenciais fizeram tudo que foi necessário, né, para a gente passar por esse momento que não foi fácil,
né? Foi aí desastroso para muitas famílias, foi devastador para muitas famílias, mas que eu acredito que nos ensinou imensamente uma outra perspectiva de cuidado do outro e um cuidado nosso. Muito obrigada.